Fala aí galera, eu sou o Lucas Fernando, vocês já me conhecem e hoje eu vou falar sobre um assunto diferente de química. Hoje a gente vai ter uma introdução à nossa playlist de circuitos elétricos. Vamos conversar sobre os princípios básicos da eletricidade, sendo que essa é a parte 1 de dois vídeos, nos quais um vai ser gravado por mim, que é esse, e outro vai ser gravado pelo Rodrigo no próximo, beleza? Então tá pessoal. Bom, primeiramente eu vou falar sobre um breve histórico sobre a eletricidade, certo? Quando foi que o ser humano teve contato com a eletricidade pela primeira vez? Bom, a eletricidade ela sempre esteve na nossa natureza, desde a criação do universo, até onde sabe-se, mas da primeira vez que nós tivemos um contato direto com a eletricidade foi com Tales de Mileto, no qual ele pensou que o fenômeno que estava acontecendo com uma pedra de âmbar, em que ocorria uma certa atração nessa pedra, atraía outros objetos, ele pensou que era magnetismo, mas na verdade era eletricidade. Inclusive, o termo de onde vem a eletricidade, que é o elétron, significa âmbar, que foi essa pedra que Tales de Mileto usou. Certo? Com o passar do tempo, novos estudiosos começaram a querer entender esses fenômenos, nos quais estavam relacionados com a eletricidade, como William Gilbert, que foi o primeiro a utilizar com frequência o termo original eletricidade, Benjamin Franklin, famoso, Otto von Guericke, também foi muito importante no decorrer histórico. A gente teve o Luigi Galvani, que fez um experimento com corpos de animais, no caso foi uma rã, no qual, ao ser submetido a um campo elétrico, a perna da rã era atraída. Bom, o Luigi Galvani ele interpretou errado esse fenômeno, e quem corrigiu foi Alessandro Volta, que inclusive, em homenagem a ele, a gente tem o volt, né, que é a medida de tensão. E além desse feito, que Volta provou que o efeito da eletricidade na perna da rã, na verdade, estava relacionado aos metais presentes no organismo dela, ele criou a pilha de Volta. Foi uma das primeiras pilhas criadas. Bom, logo em seguida a gente teve Michael Faraday. Quem foi Michael Faraday? Bom, o Michael Faraday, hoje em dia a gente tem uma unidade de medida que é de capacitância, que é o Faraday, em homenagem a ele. Além disso, ele criou o famoso dínamo e também a gaiola de Faraday. Certo. E outros dois nomes que a gente não pode deixar de citar na história da eletricidade são Thomas Edison e Nikola Tesla. Que Thomas Edison a gente já sabe, a gente já conhece que ele foi o criador da lâmpada incandescente, que deu origem às lâmpadas que a gente utiliza dentro das nossas casas. E o Nikola Tesla, né, que fez seus estudos sobre corrente alternada e o magnetismo. Inclusive, ele leva até o seu nome na unidade de medida do vetor campo magnético, Tesla. Né? Inclusive, os dois eles tiveram, por muito tempo, uma briga. Thomas Edison ele defendia corrente contínua para fornecer energia, e enquanto Nikola Tesla ele defendia corrente alternada. E hoje a gente usa corrente alternada para fornecer energia para as nossas casas. Bem, e um fenômeno que foi muito importante para que a eletricidade se desenvolvesse melhor e fosse introduzida na nossa sociedade foi a segunda revolução industrial, em que a gente teve a invenção do dínamo e da lâmpada incandescente, sem contar o telégrafo. E nos dias atuais, como a gente já sabe, a eletricidade é usada em praticamente tudo. Sempre nas nossas casas, para a gente fazer comida, até nos carros, né, que começaram a ser introduzidos atualmente, na medicina, na indústria, e em quase tudo dentro das nossas vidas. Bom, e para a gente entender especificamente os circuitos elétricos, a gente precisa saber os modelos atômicos, principalmente o de Rutherford. Bom, mas eu vou começar falando sobre o modelo de Dalton. Bom, o modelo de Dalton ele foi o primeiro modelo atômico a existir, até onde a gente já sabe, e foi conhecido como bola de bilhar, né? Em que Dalton, né, que foi o idealizador desse modelo, ele viu o átomo como uma bola maciça e indivisível. Logo após esse modelo de Dalton, a gente teve o modelo de Thomson, onde a gente teve a introdução do elétron. Né? E esse modelo é conhecido como pudim de passas, devido à sua característica, essa sua aparência aqui, né? Em que essa parte vermelha ou alaranjada aqui
seria a parte positiva, e esses pontinhos azuis seriam a parte negativa, no caso os elétrons. Bom, em seguida a gente teve o modelo de Rutherford, onde é o melhor modelo para explicar os fenômenos da eletricidade, né? E ele é conhecido como modelo planetário, né? A gente tem aqui o núcleo, os prótons e os nêutrons, e aqui em volta dele é a eletrosfera, com os elétrons. Logo em seguida a gente também teve o modelo de Rutherford-Bohr, né? Que foi uma aprimoração que Bohr fez no modelo de Rutherford. A gente tem as camadas eletrônicas, né? Em seguida a gente teve também o modelo de Schrödinger, mas eu não vou especificar muito nesse vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem pedir aí nos comentários um vídeo sobre o modelo de Schrödinger em química. Bom, o que seria um circuito elétrico? Bom, um circuito elétrico pode ser definido como um circuito fechado, né, que começa em um terminal e termina nesse mesmo terminal, que seria a fonte. E dentro dele a gente tem componentes, os quais a gente utiliza para realizar uma determinada ação, para converter essa eletricidade envolvida em uma outra forma de energia. A gente pode imaginar um circuito elétrico como uma pista de corrida, por exemplo, né? Começa no mesmo ponto, termina nesse mesmo ponto. Bom, um circuito elétrico ele tem três componentes principais que a gente não pode esquecer, que são a fonte, que podem ser as baterias, né, os geradores, e a gente tem o condutor, que é o nosso fio elétrico, fio de cobre, entre outros, e a gente tem a carga, que é a lâmpada. E pode ser a lâmpada, pode ser um motor, tanto faz. Qualquer coisa que converta essa energia essa energia elétrica em outro tipo de energia, por exemplo, luminosa, mecânica, dentre outros. Bom, e a gente tem três tipos de circuitos existentes. A gente tem o circuito em paralelo, em série e o misto. O circuito em série, que eu vou falar primeiro aqui, nada mais é que um circuito no qual a gente não tem uma divisão da corrente. A corrente ela sempre vai andar reta no circuito no mesmo sentido, sem se dividir. Já no circuito em paralelo, a gente vai ver o quê? A gente vai ter uma divisão da corrente, nos famosos nós. A gente vai ver nas leis de Kirchhoff mais tarde. E a gente tem essa divisão da corrente, aqui a gente tem a divisão em dois, ou seja, se for uma corrente de 10 A, vai dividir em 5 A para cada lado. E a gente também pode ter uma corrente mista, como é esse caso aqui. A corrente se divide no paralelo e ela se une de novo na hora na parte em série. Certo? E dentro dos circuitos elétricos, a gente tem um conceito que é extremamente importante para a gente entender os fenômenos elétricos que acontecem no dia a dia. Por exemplo, a carga elétrica. O que é a carga elétrica? Ela é uma propriedade dos prótons e elétrons, no qual ela vai ter a mesma intensidade nessas partículas, porém em sinais contrários. No próton essa intensidade vai ser positiva e no elétron vai ser negativa. E o que essa carga faz? Ela pode gerar uma força de atração ou repulsão, que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, e essa carga ela vai ser medida em Coulomb, né, em homenagem a Coulomb, meu físico. E dentro da fórmula para a gente descobrir a carga, a gente vai ter uma constante chamada carga elementar, que é a menor quantidade de carga que a gente pode encontrar na natureza, que é o equivalente a 6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Certo? E como a gente calcula a carga elétrica? A carga elétrica ela é calculada da seguinte maneira. A gente tem o Q, que é a carga total, e ele vai ser igual ao produto do número de elétrons perdidos ou recebidos com a carga elementar que a gente viu agora há pouco. Bom, e quando um átomo ele perde elétrons, ele fica com carga positiva. Quando ele ganha elétrons, ele fica negativamente carregado. Como a gente também vai ver em química, nos íons, cátions e ânions. Bom, e essa carga elétrica ela vai gerar o que a gente chama de campo elétrico, que a gente pode fazer uma analogia ao campo gravitacional, ou seja, a carga elétrica ela vai gerar uma força de atração ou repulsão, um vetor, no qual ele vai ser muito parecido com o campo gravitacional que a gente tem aqui na Terra, né? Que, inclusive até as fórmulas são parecidas.
Certo. Aqui na força gravitacional, a gente pode perceber o quê? Que a gente tem dois corpos de massas distintas que estão a uma certa distância. Isso vai ser calculado com o quê? Com o produto de uma constante gravitacional e as duas massas, a menor e a maior, divididos pela distância ao quadrado. Bom, no campo elétrico não é muito diferente. A gente vai ter uma constante que vai ser igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, né? E o produto entre essa constante e as outras duas cargas dividido pela distância ao quadrado vai ser o que a gente vai chamar de campo elétrico. Inclusive a gente tem até aqui esse meio famoso, né? A gente tem o Newton aqui com a sua fórmula e o Coulomb. E as fórmulas são muito parecidas, né? Porque alguns até chegam a dizer que Coulomb copiou o Newton. Certo. Outro conceito importante que a gente tem que conversar são os processos de eletrização. O que são os processos de eletrização? Bom, eles ocorrem quando a gente tem corpos de carga diferentes e o corpo com maior carga tende a mandar essa carga para o corpo com menor carga. Bom, e a gente tem três tipos de eletrização: por atrito, por contato ou até mesmo por indução. Bom, a eletrização por atrito ocorre quando ocorre o atrito entre dois corpos com essas cargas diferentes e ocorre uma troca de carga entre esses dois corpos, sendo que um corpo pode ficar eletricamente positivamente carregado e outro negativamente carregado. A gente pode ver isso quando a gente passa uma régua no cabelo, ou no cobertor, uma régua de plástico, e coloca essa régua perto de pedacinhos de papel. Ela vai atrair esses papéis devido a essa carga diferente. Certo? E o processo de eletrização por contato é quando a gente tem um contato físico com determinado objeto, que vamos dizer que ele está neutro, mas você está positivamente carregado, ou seja, ele vai ter que enviar a sua carga para você. E é assim que vai ocorrer o processo de eletrização por contato. Como a gente vê, inclusive no Museu Catavento, tem um objeto similar a esse aqui, que faz o cabelo da pessoa subir. No caso, não o meu, né? Que já sabe. Bom, o processo de eletrização por indução, ele chega a ser mais complexo, né? Porque ele ocorre sem que ocorra um contato no meio. E vai ser quando a gente tem... Vai ser quando ocorre uma polarização. Isso ocorre muito no solo, em dias de chuva, quando a gente tem a presença de trovões, né? E por isso ocorrem esses fenômenos, por causa de uma indução. Bom, e na eletricidade a gente precisa entender também o que são os materiais isolantes, condutores e semicondutores, certo? Os materiais condutores são materiais nos quais tem os elétrons fracamente ligados ao núcleo, ou seja, vai ser muito mais fácil que ocorra um movimento ordenado, ou seja, uma corrente, entre esses condutores e um outro objeto. Vai ser muito mais fácil que os elétrons se movimentem. E os materiais condutores, no geral, são os metais ou uma solução iônica. Por exemplo, quando a gente coloca cloreto de sódio com a água, né? Lembrando que a água não conduz eletricidade, a eletricidade que é conduzida na água é feita através dos sais presentes na mesma. Bom, já os materiais isolantes são aqueles em que os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo, ou seja, esse movimento deles dificilmente vai acontecer, normalmente não acontece. Né? E alguns exemplos desses materiais são a borracha e o plástico, por exemplo, pano de PVC também, entre outros. Bom, já os materiais semicondutores, né, os famosos semicondutores, né, são aqueles materiais que naturalmente são isolantes, mas quando são submetidos a uma determinada carga, eles podem acabar conduzindo eletricidade, que seria uma posição intermediária entre condutor e isolante. E dois exemplos importantes desses materiais são o próprio silício, o famoso silício, e o germânio. Bom,
Agora, a gente vai começar a falar sobre as grandezas elétricas. O que seriam as grandezas elétricas? São unidades de medida que a gente utiliza para saber qual seria a intensidade de uma determinada grandeza presente em um circuito elétrico. Por exemplo, a gente tem aqui o volt, que é homenagem a Alessandro Volta, né, que é representado por V. O volt serve para medir a tensão, a diferença de potencial no circuito, que vocês vão ver no próximo vídeo. A gente tem o ampere, que é para medir a corrente, que é representado pela letra A, que é homenagem ao ampere. Bom, e a gente tem o watt, que é homenagem a watts, né? Que é a unidade de medida para potência, que é representado pela letra W. E a gente tem ohm, que é representado pela letra ômega, que é para medir resistência. Bom, pessoal, neste momento eu vou finalizando minha parte, né? Daqui a alguns dias vocês vão ter a parte 2 dessa introdução à eletricidade com o Rodrigo. Agradeço desde já, né, a atenção, espero que tenham entendido e tchau!